Tá muito forte Então, isso. na verdade, assim, nós estamos com um aumento absurdo dos casos de violência doméstica, especialmente de feminicídio. E o problema, na minha ótica, não são as leis. Nós temos muitas leis, na verdade, para enfrentar o problema. O problema é que nós vivemos uma sociedade em que nós temos um machismo estrutural, e é o machismo estrutural que mata. É isso. E nós temos também uma falha estatal. Então, nós precisamos melhorar as nossas questões de políticas públicas para que a lei possa ter efetividade. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo em relação à Maria da Penha, que concede a medida protetiva. Então, a mulher consegue com rapidez a medida protetiva, só que o problema é o seguinte: eu tenho uma protetiva, mas fui lá ameaçada e o meu ex-companheiro, o namorado, seja lá quem for, que deu causa a isso, tem que ficar, sei lá, 10 metros de distância, 100 metros, sei lá, o que for, né? Porque aí depende do caso. Se ele não respeitar isso, até eu conseguir que uma viatura chegue para me proteger, eu já estou morta. Então, a questão é essa. Fica ninguém junto com a pessoa. Exatamente. O Estado não tem um aparato para garantir a efetividade da medida protetiva. Exatamente. Então, o problema não está na lei, está na estrutura estatal. Então, quando o Estado falha, e assim... não tenho medo de dizer falha muito. Em todas as instâncias. Exatamente. Não é que está partidarizando, em todas as instâncias. Diminuição de investimento em várias instâncias. Isso é letal, entendeu? Então, assim, mais do que se preocupar com leis mais rígidas... Que nós já temos. A fiscalização inclusive, dessas leis, né? Nós temos que a fiscalização... e políticas públicas para garantir a efetividade dessas leis. E a longo prazo, a educação para tirar esse machismo estrutural. Isso ia acabando. Né? Olha, isso sim, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda para falar. Não, temos... Porque esse é um assunto que eu adoro, se 2 vocês da manhã, deixarem... Não. Olha, eu acho que é importante uma pessoa como você falar sobre isso, principalmente no mês das mulheres que estamos aqui. Esse é um assunto que eu adoro, então assim, perguntou, eu começo a falar, então vocês... Bora, a hora que terminar o tempo, vocês me interrompam, por favor. Fica tranquilo. Então, o que acontece em relação ao machismo estrutural? Eu não gosto de generalizar, porque assim, tem homens que são maravilhosos. Então, assim, eu tenho como exemplo meu pai, eu só tenho irmãos, eu sou a única mulher na minha família. E meu pai sempre me deu a mesma educação e os mesmos direitos que os meus irmãos tiveram. E posso até dizer que meu pai sempre me incentivou até mais do que eles por entender a dificuldade de ser mulher neste país. Então, eu tive realmente uma educação diferenciada. Não porque meu pai era advogado, alguém muito culto, não. Mas meu pai era uma pessoa, assim, muito justa. Então... e já entendia que tinha uma dificuldade. Já entendia a dificuldade. Então, assim, o lugar que hoje eu ocupo, eu devo muito a ele. Porque ele sempre me garantiu condições para que eu enfrentasse as dificuldades que a grande maioria das mulheres atravessa, né? Então, a partir desse exemplo, eu também tenho amigos, tenho meu filho, tenho homens que eu admiro demais, porque são pessoas muito conscientes. E eu digo que a questão da educação, ela é fundamental, porque assim, a partir do momento que você educa seu filho, seu sobrinho, para que a mulher é um sujeito que merece a mesma dignidade que o homem, que ela tem igualdade de condições e tudo mais, você educa toda uma geração. E é nisso que eu acho que a gente falhou muito como sociedade, entendeu? Sim. Então, por exemplo... Às vezes a gente joga muita culpa no governo. Porque a educação é dentro de casa. Essa educação... Esse tipo de coisa se aprende dentro de casa. Exatamente, esse tipo de coisa... É uma bola de neve, né? A pessoa não teve educação quando criança, e aí ela passa o que ela aprendeu. Existe uma geração. Nós estamos vendo um jogador de futebol de 20 e poucos anos falar que a juíza ruim porque é mulher. Porque é mulher. Então, isso é um absurdo. Falhamos aí, né? Então, falhamos. E o que eu digo, né? Tudo vem da educação. Eu vejo pela educação que eu recebi e pela educação que eu dei para o meu filho.
Meu filho, ele é um gentleman. Tem hora que eu penso assim, acho que eu dei uma exagerada. Passei do ponto. Mas é um gentleman. Mas é um gentleman, entendeu? Então, assim... Que seja melhor exagero. A mais do que a menos. Então, exatamente. assim, eu vejo que a educação ela tem que vir de uma base familiar, ela tem que vir de uma base escolar e tem que vir de uma base social. E por que eu digo que ela tem que vir de uma base social? Hoje nós temos assim convocado os homens a se unirem a nós nessa luta, porque vejam bem, temos lá uma rodinha de homens, sai um comentário sobre uma determinada mulher. Se todos riem, aquilo fica normalizado. Sim. Se alguém diz, gente, por favor, que mediocridade, com tantas outras coisas a serem ditas, será que nós temos que focar na pessoa, na roupa ou no fato? Então, assim, a partir do momento que homens conscientes e bem educados começam a se posicionar contra piadas de mau gosto, contra alusões depreciativas ao corpo ou então sexualizadas, contra a troca de nudes via WhatsApp, contra a violência, quando os homens começam a se posicionar, aqueles homens que têm essa tendência tóxica, violenta, eles já começam a se sentir policiados pelos seus pares. Isso, e é mais importante do que muita coisa, porque quando você vê o amigo, a familiar te dando essa bronca, a sociedade mostrando isso, dá uma segurada no caso. Sim, porque assim... E busca até uma reflexão dele, né? Sim, Será que eu tô... exato, ele começa a ser mesmo? Tô censurado certo? pelos próprios pares, né? Porque hoje a gente vive uma sociedade em que dizer não pode ser uma sentença de morte. Outro dia, inclusive, eu escrevi um artigo a esse respeito, entendeu? Porque muitos homens pensam que eles são os nossos donos, né? É isso que faz. Muito Isso, do que leva ao feminicídio é isso. É. É minha, como que me traiu? Como se você largou fosse propriedade. um objeto, exatamente, um objeto inclusive decorativo, né? Então assim, hoje dizer não nesse país pode ser uma sentença de morte, só que nós temos que dar um basta a isso o quanto antes. Sim. E esse basta é através da conscientização, entendeu? Das denúncias, dentro da conscientização já engloba a educação, bem lembrado, das denúncias, das políticas públicas, e assim, e é um assunto que não deve ser conversado só em março, é uma pauta diária, entendeu? E foi impressionante como o confinamento da pandemia piorou, né? Aumentou muito essa violência doméstica, né? Aumentou. Por ter que ficar na mesma... Isso assim, do que a gente sabe. Sim. Fora quantas mulheres que sofrem caladas aí que a gente conhece. Na pandemia, não só contra mulheres, contra idosos, foi uma criança, epidemia também É que, na verdade, violência, na né? pandemia, as pessoas tiveram que conviver. Não tinham como fugir da convivência. Então, assim, a convivência atritos, né? demonstrou o que tinha de positivo e o que tinha de negativo. Agora, quem já sofria violência doméstica, isso se acirrou na pandemia, porque a pessoa não tinha como trabalhar, então ela não saía para trabalhar, ela não tinha aquele alívio daquela janela em que ela estaria no trabalho, ela não frequentava a família, então ela ficou ali à mercê, refém, né? Refém daquele abusador, vamos colocar dessa maneira. Sim. Só que também teve um fenômeno muito interessante nesse período, as mulheres denunciavam pelas redes sociais. Olha só. Então, assim, as redes sociais começaram a ser um espaço de denúncia e de debate. E a mulher perdendo a vergonha de denunciar, né? Porque ela tem medo Tem medo, né, de tudo, desde a outras dependência retaliações, econômica, a violência piorar, há também a vergonha. O julgamento. É que assim, são vários fatores, Muitas né? questões. Então, assim, hoje eu falo